diferenças entre as casas no Brasil e na Inglaterra? É claro que vão ter muitas diferenças, considerando a diferença de clima principalmente. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar algumas curiosidades sobre as casas aqui na Inglaterra. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lebrazuca, onde eu sempre conto pra vocês quais são as novidades sobre a vida aqui na Inglaterra e também coisas do cotidiano. Hoje, por exemplo, vou contar uma coisa que me surpreendeu bastante quando cheguei por aqui. Vou contar pra vocês as principais diferenças entre as casas na Inglaterra e as casas no Brasil. É claro que as diferenças são muitas, considerando diferença climática e também diferenças culturais. E nas diferenças culturais eu posso citar pra vocês, por exemplo, a questão de segurança. A primeira coisa que me assustou muito quando eu cheguei aqui na Inglaterra, não diria me assustou, mas que eu achei bem diferente, é que as casas aqui não têm muros. E isso é uma coisa que assusta as pessoas europeias quando vão pro Brasil. Porque a impressão que eles têm é que a gente mora num castelo, numa fortaleza. Porque a gente tem muro em todas as casas. E isso se deve claramente à questão de segurança no nosso país. Mas aqui na Inglaterra não existe muro nas casas. Na minha casa anterior, a porta era diretamente pra rua, de frente pra rua e sem nenhum tipo de proteção. Na minha casa atual eu tenho um portãozinho que vive aberto, por sinal, não tem cadeado, não tem nada. Qualquer pessoa que chegar, inclusive entregador de Amazon ou entregador ou correio, qualquer coisa que chegar, abre o portão, deixa a coisa próxima à minha porta e tá tudo bem. Eu sinceramente não consigo imaginar uma situação dessa no Brasil, uma casa sem muro, enfim, não funciona muito bem. Mas ainda falando sobre muro, uma outra situação que diferencia bastante a casa na Inglaterra da casa no Brasil é a questão da garagem. Porque no Brasil, normalmente, as casas têm garagem, a não ser casas um pouco mais antigas, mas as casas mais novas têm garagem e o carro fica dentro do muro, bem guardadinho, bem seguro, correto? Aqui na Inglaterra a coisa é um pouquinho diferente. A minha casa atual, por exemplo, tem uma parte onde eu posso estacionar meu carro, mas é de frente pra rua também, e não tem muro, né? Claro, aqui não tem muro. Então é só uma área reservada onde eu posso deixar meu carro aqui em frente, mas assim, não tem proteção, não tem muro que separa a rua de onde eu deixo meu carro. E é muito comum também que as casas não tenham garagem, nenhum tipo de parking area, mas que as pessoas estacionem na rua. Isso é bem comum por aqui também. E ainda ligado a essa questão de segurança, uma outra coisa que não é bem comum por aqui é grade na janela. O meu atual flat é um flat no térreo e eu não tenho grade nenhuma na janela. Eu vou deixar alguns videozinhos aqui pra vocês verem que a janela não tem grade. E enfim, se abre a janela e tá tudo certo. A primeira casa que eu morei aqui na Inglaterra, lá em Swindon, a minha janela do meu quarto era no térreo e era de frente pra rua. Então assim, eu realmente não podia deixar a janela aberta em hora nenhuma, porque as pessoas poderiam me ver lá dentro. E na época eu tava trabalhando de noite, então dormia de manhã. Enfim, tinha que deixar a janela sempre fechada. Mas agora, no meu flat atual, a janela do meu quarto dá pros fundos, pra minha área do meu jardim, então eu posso deixar a janela aberta. Agora falando um pouquinho entre a diferença entre o banheiro na Inglaterra e o banheiro no Brasil. Sim, porque as diferenças são muitas. A primeira e grande diferença que eu preciso citar pra vocês é que banheiro e cozinha não tem ralo. Não, as pessoas que moram aqui não lavam nada, não lavam o chão, não sabem o que é isso. E uma vez eu até falei com a minha colega de casa húngara que a gente costumava lavar a cozinha e ela ficou chocada com isso. Eu falei, gente, mas como assim? Vocês só passam um pano? Sim, só passam um pano e tá tudo certo. E mesmo que eu quisesse lavar o banheiro, eu não consigo porque não tem ralo. Então eu tento passar um pano um pouco mais úmido e tento me virar como eu posso. Essa é a realidade. Vou mostrar pra vocês a minha cozinha, pra provar que a gente não tem ralo na cozinha em lugar nenhum. Inclusive, a gente não tem nem área de serviço na casa, tanto que a máquina de lavar, como vocês podem ver, fica localizada na cozinha. Então, sem área de serviço, sem tanque e sem ralo na cozinha, porque, enfim, não consegue lavar. Saindo da minha cozinha aqui, você já tem um carpete, ou seja, sem possibilidade nenhuma de lavar nada. Uma outra coisa que eu acho legal também por aqui é que muitas vezes a geladeira ela é dentro do armário da cozinha. Eu acho isso bem interessante, fica meio que escondido assim. E justamente por não ter tanque, eu passei por outra situação que eu jamais pensei que eu ia passar. As pessoas aqui costumam lavar tudo na máquina de lavar, incluindo os sapatos. Mas eu não queria lavar meu sapato na máquina de lavar porque eu fiquei com medo de estragar os sapatos de alguma forma. Ou ainda estragar a máquina, mas enfim. E então, eu fui obrigada a lavar o meu sapato na minha banheira. Sim, essa é a realidade do imigrante brasileiro na Inglaterra, lavando sapato na banheira. É isso, gente, é sobre isso. Nem tudo na vida são flores. E falando ainda da banheira, a banheira é uma outra coisa que você vai normalmente encontrar nas casas aqui na Inglaterra. Eu acredito que
antigamente as casas só tinham banheira, mas com o passar do tempo as pessoas foram se adaptando ao chuveiro. Então o que eles fazem é que eles colocam uma adaptação de um chuveiro dentro da banheira. Então a gente toma banho dentro da banheira. Isso não acontece só aqui na Inglaterra, porque quando eu tava na Itália também, a minha casa era da mesma forma. As casas mais novas já costumam ter um box com um chuveiro separado, mas as casas mais antigas ainda tem essa opção de você tomar banho dentro da banheira, enfim. Você pode tomar um banho de banheira de vez em quando, mas na maioria das vezes, quando é um banho um pouco mais rápido no dia a dia, a gente acaba tomando um banho de chuveiro mesmo. E aí, quando você vai tomar banho quente, claro, porque aqui é bem mais frio do que no Brasil, a gente precisa de água quente, correto? Os chuveiros aqui normalmente não são chuveiros elétricos. A água que a gente toma banho aqui na Inglaterra normalmente é aquecida através de um boiler. Boiler é um aparelho que vai fazer a água ficar aquecida, tanto para banho como também para usar na torneira do banheiro e na torneira da cozinha. Porque como é muito frio, algumas vezes a gente vai lavar vasilha e a mão chega a congelar. Se você colocar na água gelada, é super gelada. Mas se você colocar na água quente, é super quente, queima sua mão também. Então normalmente você pode dosar quanto de água fria, quanto de água quente que você quer, para poder lavar sua vasilha em paz e com água quentinha. Essa é a torneira da minha cozinha, essa aqui é a parte quente e essa é a opção fria. Então, o que a gente tenta fazer é dosar a água quente com a água fria para não queimar a mão e para não congelar a mão. O boiler utiliza gás para poder fazer esse aquecimento da água. Mas em alguns casos, algumas casas aqui, como a minha casa anterior, o chuveiro era elétrico, entendeu? Então, assim, a gente acabava pagando um pouco mais de energia, mas a gente não tinha conta de gás. Porque naquela casa, o nosso aquecedor, que é outra coisa que é super indispensável nas casas aqui na Inglaterra, também era elétrico, o que consumia bastante energia. Mas na minha casa atual e na maioria das casas aqui na Inglaterra, o aquecedor é movido a gás, assim como o boiler. E eu preciso dizer que o aquecedor é um item indispensável para você morar aqui na Inglaterra. Eu tô aqui editando esse vídeo para vocês agora, mas bem aqui pertinho de mim, ó, tem um aquecedor que tá fazendo o serviço que tem que ser feito e me mantendo aquecida. Por lei, a casa que você for comprar ou a casa que você for alugar precisa ter um sistema de aquecimento da casa e um sistema de aquecimento de água. É até bizarro imaginar que no Brasil a gente precisa de ar-condicionado e que aqui a gente precisa de aquecedor elétrico. Mas é a realidade de cada país, então segue o baile. E ainda por conta do clima diferenciado da Inglaterra para o Brasil, a gente precisa que aqui na Inglaterra, por conta do frio, as portas e janelas tenham uma dupla camada de vidro, evitando assim que o frio entre com mais facilidade dentro do nosso apartamento. Inclusive, quando você vai alugar uma casa, ou você está olhando uma casa para comprar ou para alugar, isso é uma coisa que eles escrevem na descrição, quando o vidro tem essa dupla camada de vidro ou quando não tem. Na verdade, assim, eles escrevem quando tem porque é super importante e faz toda a diferença. E com tantas coisas diferentes, eu preciso citar que, pra mim, a casa não ter um tanque já é uma coisa assim que eu demorei muito a me adaptar. Mas por outro lado, a casa não ter muro, eu achei isso super bacana, assim. Você sai do carro, já tá dentro da sua casa, não tem que abrir um portão, outro portão, outro portão, enfim. Questão de segurança, né? E uma outra coisa que é muito comum por aqui também são aquelas construções pré-moldadas. Se você já assistiu Irmãos à Obra, você vai me entender. É como se fossem as casas nos Estados Unidos, que tem aquelas pré-moldagens de madeira e você, quando você tenta fazer um toque na parede, você consegue escutar do outro lado. As paredes parecem que são feitas de papel. E com isso, você acaba podendo escutar seu vizinho ou se alguém tá no outro quarto, você escuta basicamente tudo. Enfim, a casa que eu moro atualmente, a parede é da boa. Tá vendo? É parede de concreto, é parede de tijolo, então, mas é um pouco mais antiga também. Mas a maioria das casas mais novas são feitas com essas construções que são mais rápidas também, né? Porém, assim, a qualidade não é a mesma coisa, né? Mas enfim. O que acontece é que quando a gente chega aqui, a gente tem que se adaptar à cultura deles. Não existe essa maneira de querer que você vai ter o mesmo tipo de casa que você tinha no Brasil, porque não vai. O que você pode fazer se você comprar a sua casa, reformar e botar seu tanque lá fora, porque eu, particularmente, quando eu tiver minha casa, quero muito ter um tanque dentro de casa. Mas como isso não é a minha situação atual, eu tenho só que aceitar e lavar meu sapato na banheira. É o que tem pra hoje. E se você gostou desse vídeo onde eu te contei um pouquinho mais de como é a estrutura das casas aqui na Inglaterra, comparada com a estrutura das casas no Brasil, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo pra você, contando um pouquinho mais de como é a vida aqui na Inglaterra e muitas vezes comparando com a vida no Brasil. É sempre um prazer estar aqui fazendo esses vídeos pra vocês. Muito obrigada por ter estado comigo nesse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo!